A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Muito bom dia para você. Você não veio no culto errado, você está no domingo mesmo, tá? Mas hoje, em todas as nossas celebrações, nós queremos compartilhar um pouquinho do coração dessa igreja, que ama, que impulsiona, que acredita, que impulsiona essa nova geração e acredita nela. Em nome de Jesus, essa igreja não será somente uma igreja para você, mas será para os seus filhos, será para os seus netos, será para os seus bisnetos. E em nome de Jesus, essa casa espiritual nunca será um museu. Amém, aleluia. Como é bom ter você aqui, como é bom ver você se movimentando um pouquinho até no trapping que aconteceu aqui agora há pouco. E ainda são 10 da manhã, gente, tinha adolescente no culto das 8 hoje, eu falei, Jesus está voltando, né? E Deus está fazendo muito na nossa família de fé. Nós estamos na nossa segunda celebração dessa manhã, e eu queria então compartilhar a mensagem com você. Hoje o tema da mensagem é uma reunião sobre o futuro. Essa casa, esse tempo, esse culto das 10 agora é uma nova reunião sobre o futuro. Deus tem um lugar de relevância, um lugar de transformação para essa igreja, para as nossas vidas no futuro. Você acredita nisso? E nós vamos tratar disso nessa manhã. Eu quero ler com você o livro do profeta Samuel, primeiro livro dele, no capítulo 16, verso 10 a 13, que diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Que Deus aplique essa boa palavra ao meu e ao seu coração, amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela nossa família de fé, uma família para pertencer para todas as gerações. Pai, que a Tua palavra viva, poderosa, eficaz, eterna, hoje encontre os nossos corações e o edifique, o transforme e o leve para mais perto de Ti. Faça o que está no Teu coração e que a glória seja Tua. Oramos em nome de Jesus, amém. É tão interessante esse momento da unção de Davi. 1 Samuel capítulo 16 começa com Samuel entristecido, de tal forma que Deus chama a atenção de Samuel, pelo tempo que ele estava triste, pela intensidade que ele estava também abatido e pelo motivo que ele estava entristecido. E então Deus dá uma ordem que ele se levantasse, que ele fosse de Ramá, onde ele vivia, até Belém. E ali ele encontraria um novo rei que Deus tinha escolhido para ser o novo líder da casa de Israel. E quando Samuel está triste, quando Samuel está abatido, não é que o rei estava sofrendo derrotas, não é que o reino estava sendo saqueado. Era um tempo de prosperidade, era um tempo de paz. 1 Samuel 15 não é uma derrota, não é um tempo de Israel com fome, Israel sendo invadido. É um tempo de vitória. Deus tinha dado vitória para Saul diante dos amalequitas, porém, naquele tempo,
Saul havia rejeitado a ordem de Deus. Então, apesar de que o cenário estava ok, bem, positivo, tinha coisas boas acontecendo, Samuel estava preocupado com o futuro. Samuel sabia que Deus não se movia mais em Israel e que Deus então tinha rejeitado Saul como rei. E nesse contexto, nessa indignação, então nasce essa jornada de Deus levantar Samuel para ungir o novo rei de Israel. Agora eu quero avaliar com você um pouquinho o que está acontecendo na nossa nação, tá? Nós temos um tempo de muito crescimento evangélico. Queria mostrar aqui para você um quadro que mostra o crescimento dos evangélicos no Brasil. O primeiro censo brasileiro foi em 1872. Tem um especialista em demografia na USP, um doutor, José Eustáquio Diniz. Ele tem um artigo que ele se dedica em apenas a avaliar o crescimento dos evangélicos. E ele vai dizer então, 1872, 99,7% de católicos no Brasil, e os evangélicos nem aparecem. E aí quando você vê ali um crescimento tímido de 2,7% até 1990 para 9%, e depois um crescimento muito claro de 90 até 2010, depois 2020 nós temos uma prospecção onde se avalia o número de templos evangélicos abertos, porque o último censo não traz o número de religiosos no Brasil, tá? E por isso sai aquele questionamento que tem mais templos evangélicos do que hospitais e do que escolas no Brasil. Tudo bem que não contaram o número de botecos, né? Mas avaliaram esse crescimento assustador dos evangélicos no Brasil. E então, esse especialista, um doutor na USP, ele vai fazer uma avaliação, onde ele prevê que em 2032 o Brasil será um país de maioria evangélica. E nós celebramos a Deus o que Ele está fazendo na nossa nação. Ao mesmo tempo, do mesmo momento que Samuel vivia, um grande momento, porém, uma percepção de que algo deveria mudar, nós temos uma outra avaliação. 2021 saiu na BBC News Brasil, que os jovens sem religião crescem na nossa nação, tá? Veja essa avaliação, essa pesquisa, São Paulo e Rio de Janeiro, as duas metrópoles brasileiras, jovens de 16 a 24 anos hoje já são em maior número do que jovens católicos e jovens evangélicos. Então você tem 34% de jovens sem religião, 32% de jovens evangélicos e 17% de jovens católicos. E se no Brasil, no censo de 2010, era um pouco mais do que 4% o número de pessoas sem religião, já no recorte da faixa etária dos jovens, você tem São Paulo e Rio de Janeiro, que já ultrapassa o número de jovens evangélicos e jovens católicos. Essa matéria, ela faz algumas avaliações, e algumas delas diz que o Brasil jamais será um Brasil de maioria evangélica, porque os jovens estão saindo da igreja. E aí então, quando você tem avaliação de como são esses jovens, traz então essa percepção do sincretismo religioso. Dá uma olhada aqui na Mariana Viana, que é entrevistada na matéria, que é ressaltada na entrevista, e ela então tem uma declaração: eu não tenho religião, sempre fui totalmente por isso. Eu acredito em tudo, primeiramente em Jesus, o único Deus Todo-Poderoso. Também acredito em entidades que me ajudaram muito e sempre que puderem vão me ajudar. Acredito em energias e no universo. Alguém aqui já ouviu declarações como essa dos jovens dessa geração? Eu já ouvi e provavelmente você também já ouviu. Se você vai no Instagram, você vai ver aquele perfil onde o rapaz coloca 100% Jesus, somente good vibes, signo de Capricórnio e torcedor do Palmeiras. Você já viu isso? Acontece, tá? Então, acredita em tudo, mas tem uma dificuldade de acreditar na igreja. A igreja, para essa nova geração, não inspira
confiança, sabe? E nós vemos que houveram muitas notícias ruins sobre a igreja e que a mídia também não está procurando notícia boa para falar da igreja. Quando você olha o que aconteceu no sul do Brasil, a mobilização que a igreja fez, você vai ver o que o Whindersson Nunes fez lá, o que a Anitta fez, o que Popstar fora do Brasil fez de ajuda para o Rio Grande do Sul. Mas você viu alguma reportagem falando o que a igreja fez? Então, nós temos sim também um ambiente que não promove a igreja. E nós vemos também uma sensibilidade na nova geração que desacredita da igreja. E agora temos a nossa parte. Nós cremos que Deus não está assustado. Deus não está preocupado sem saber o que fazer. O evangelho funciona poderosamente em todas as gerações. E a igreja é a resposta, a igreja é a esperança do mundo. E quando nós olhamos para o que nós fazemos, o que nós podemos fazer, a fala do Craig Groeschel, ele é pastor de uma igreja de 150 mil membros, muito conectado com a tecnologia, ele que criou o campus online, e ele fala o seguinte: se o que sua igreja ou ministério está fazendo agora é eficaz e está transformando vidas, aproveite o quanto durar, porque o que está funcionando agora não vai durar no futuro. Não é que a Bíblia não é suficiente para o futuro, não é que os nossos fundamentos não são eternos, é na verdade o que nós fazemos, é como nós fazemos. Certa vez Max Lucado falou, é pecado entediar as pessoas com o evangelho. Ou seja, tem gente que pega o evangelho, que é algo empolgante, transformador, poderoso, e transforma num ambiente chato, onde o evangelho está sendo falado, mas não está conectando com as pessoas daquele tempo. Então, essa avaliação é muito importante. William Pollard disse: a arrogância do sucesso é pensar que o que foi feito ontem será suficiente para amanhã. Quando nós queremos continuar fazendo tudo do jeito que a gente gosta, e é bonita uma frase como essa, porém, quando mexe nos nossos gostos pessoais, quando mexe no jeito que sempre fizemos, no lugar onde crescemos, e com coisas que estranhamos profundamente quando nos deparamos com a nova geração, é um desafio para qualquer pessoa. Eu estou com 41 anos, é um desafio para mim. Às vezes o meu filho Levi de 12 está me explicando algumas coisas que eu ainda não entendi. Às vezes ele está vendo algo que é muito atual, que é uma ferramenta nova de tecnologia, um novo comportamento social, e eu estou perguntando o que está acontecendo. E ele está lá sendo o meu professor, e ali nós estamos sendo confrontados, questionados, às vezes humilhados, no meio do ambiente que a gente vive. Agora, vamos voltar para a nossa resposta à luz da resposta de Samuel. Vamos aprender com Samuel nessa manhã. É interessante que Samuel vai até a casa de Jessé. Samuel faz uma reunião naquela casa. As autoridades de Belém vão até lá quando sabem que Samuel chega. Eles se reúnem com ele. Samuel convida todas essas autoridades para a casa de Jessé. O que convocou essa reunião foi uma indignação com relação ao futuro. Então, o motivo dessa reunião era o futuro, ela tratava do futuro, tratava de uma percepção de o que estava acontecendo hoje não seria suficiente para amanhã. Porém, havia um problema. A reunião era sobre o futuro, mas o futuro não estava na mesa, porque o futuro era Davi. Davi era o novo rei de Israel. E às vezes tem muitos lugares onde nós queremos falar de futuro, mas o futuro não está na mesa. Samuel, ele toma uma decisão, ele para tudo, ele fala: não nos sentaremos enquanto Davi não chegar. Ou seja, nós não vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo, do jeito que sempre fez, não vamos continuar a nossa festa, não vamos continuar com os nossos números, enquanto não tiver adolescente na mesa, enquanto não tiver criança na casa, enquanto a nova geração não chegar. E aí então, é interessante que Billy Graham, em 1998, ele fala no TED Talks, um evento mundial, onde ali no Vale do Silício, CEOs, pessoas de grande visão, de grande sensibilidade e leitura do tempo, discursam suas ideias, espalham ideias. Billy Graham fala
sobre, ele faz uma pregação evangelística, ele fala sobre o desenvolvimento tecnológico não é suficiente para salvar o homem dos seus principais problemas, mas ele menciona Davi na sua fala, e ele fala que Davi, no seu tempo, a sua liderança, o impacto dela, levou Israel para 150 anos adiante. Ele fala que Israel não dominava a tecnologia do ferro, então somente Saul e Jonatas tinham uma espada de ferro, tinham um escudo de ferro, e o povo e o exército de Israel não tinha o domínio do ferro, somente os filisteus que o tinham. E então quando Davi leva esse avanço a Israel, Israel vai para 150 anos depois. Em nome de Jesus, nós precisamos dos Davis na nossa mesa. A nossa igreja, a nossa família, o nosso ministério, o que Deus está fazendo nesse tempo é tão grande que não cabe numa geração só. E essa nova geração precisa estar à mesa. E assim como Davi leva Israel para esse futuro, Deus quer que a nossa igreja tenha essa mesma visão. E nesse texto nós temos um confronto de mentalidades. A mentalidade de Jessé e a mentalidade de Samuel. A mentalidade de Jessé é uma mentalidade presa ao passado, resistente ao futuro. É uma mentalidade que não percebe o tempo presente, o que Deus está fazendo. Ao mesmo tempo, a mentalidade de Samuel já está de olho no que Deus está fazendo, se move para o futuro, e com ele nós podemos aprender muito. Vamos falar um pouquinho da mentalidade de Jessé. Jessé, ele rejeita o que não está pronto. Pensa comigo, Samuel era uma das vozes mais importantes da nação. Samuel, ele lidera Israel, ele julga Israel por muitos e muitos anos. Depois ele levanta Saul. Saul vai reinar por volta de 40 anos. Depois ele vai ungir Davi. Se tinha uma voz que Israel respeitava, era a voz de Samuel. Quando ele chega em Belém, as autoridades se encontram com ele e vão todos para a casa de Jessé. Como você reagiria se uma das vozes mais importantes da nação chegasse na sua casa para um sacrifício ao Senhor? Ali provavelmente teria alimento, teria um tempo de reunião solene. Então Jessé corre para preparar o melhor que ele podia. Ele corre para fazer uma mesa solene, uma mesa muito bem preparada, e ele quer que a sua família esteja bem no ambiente, ele quer que tudo aconteça da melhor forma. Porém, nessa sua decisão de fazer o melhor, ele entende que Davi não estava pronto para essa reunião. Davi não era a melhor pessoa. Queria que você pensasse um pouquinho no seu filho adolescente. Talvez Jessé pensou, ele vai chegar sujo, vai falar o que não deve, vai derrubar alguma coisa, e eu tenho um problema, quem vai cuidar das ovelhas? Então já resolvo duas numa tacada só. O menino cuida das ovelhas, a gente faz a reunião, a gente atende Samuel, ele nem vem perguntar se tem mais alguém. Ele, ok, está tudo certo. Agora, se Davi não estava pronto, se Davi foi tirado dessa mesa, ele provavelmente tinha 16 anos de idade. Eu queria que você imaginasse alguém agora. Feche os seus olhos por um minuto. Quem você vai imaginar agora? Você vai ver você na sua frente com 16 anos de idade. Veja você aos 16 anos de idade na sua frente. Quem você está vendo? É uma pessoa ponderada, sóbria, sábia, fala as coisas sempre na hora certa, obediente, madura, acerta sempre em tudo que faz. Pode abrir os olhos, por favor. Eu, aos 16 anos de idade, eu me desviei, sou um filho de pastor, fiquei 2 anos fora da igreja. Quando eu faço esse exercício, o que eu tenho no meu coração é uma imensa gratidão pelos meus pais que oraram por mim, pela igreja que continua orando por mim,
e que 2 anos depois eu estava de volta. Quantos têm a mesma gratidão porque Deus teve misericórdia de você? Muitos de nós, aos 16 anos de idade, talvez ninguém enxergaria 10% do potencial que você desenvolveu até agora na sua vida. E Jessé, ele cometeu esse erro de olhar para um adolescente, de julgar de acordo com o tempo em que ele vivia, de achar que ele não estava preparado e de tirá-lo de uma reunião importante. E quando ele tira, ao invés dele resolver um problema, ele quase vive um pesadelo, porque o futuro estava comprometido com Davi fora da mesa. Também Jessé tira da mesa quem é diferente. Tira da mesa quem é diferente. Olha só, o texto fala que Davi era ruivo e também que Davi era o mais novo. Davi era provavelmente um adolescente. Então você tem 2 marcas aí de quem é diferente. Uma geração diferente, era alguém mais novo. Ao mesmo tempo também o ruivo, se fala naquele tempo algumas percepções sobre o ruivo, que poderia ser um bruxo em algumas culturas, poderia ser alguém amaldiçoado, alguma coisa assim. Nós não temos certeza de que Davi foi tirado por esse motivo, não é algo assim unânime entre os comentaristas bíblicos, mas não é algo assim difícil de perceber. Davi era diferente. Gente, Davi, o ruivo mais novo, ele era poeta, ele era líder, ele era também músico e ele era muito treinado na guerra. Quando levam ele para tocar harpa para Saul, fala-se que ele era um guerreiro, um pastor de ovelhas, um músico, um líder. Então Davi manda trazê-lo até ele. Gente, pensa alguém assim que tem muitas habilidades, ainda sendo um adolescente. Esse menino dava trabalho. Não era queridinho dos irmãos, não, tá? Porque quando ele chega na guerra para ver o que estava acontecendo em vida do seu pai, os irmãos falam: larga de ser presunçoso, quem é você? Arrogante, aonde você deixou aquelas poucas ovelhas do seu pai? E deixa eu te falar uma coisa, toda família tem um ruivo, né? Às vezes é você. Sabe, sempre tem alguém que é diferente. E nesse bolo todo, nós temos um mundo em convulsão hoje, um mundo complicado, com pessoas, com personalidades diferentes. E para resolver esse problema, Jessé, ao invés de abraçar essa tensão, ao invés de, se quebrantar diante de Deus, aprender como lidar com essa situação, ele tira o menino da mesa. Muitos fazem a mesma coisa. Também ele condena o que é imprevisível, o que é incompreendido. Muitas vezes ao longo da história, a igreja condenou o imprevisível, condenou o incompreendido, demonizou o que não se conseguiu compreender. E o nosso mundo muda cada vez mais. Quantos conhecem aqui o estilo de música trapping? Deixa eu ver. Alguns conhecem, outros não, 15, 20%. Quem não conhece, você hoje, durante esse tempo de adoração, no final, no especial desse culto, você ouviu um trapping. E eu vi alguns até dançando assim durante o trapping. Que é aquele estilo de música que estava no meio da música eletrônica que cantou aqui, feito pelos nossos jovens e adolescentes. E um trapping composto pelo Davi Fernandes aqui no meio da música. Sabe, quantos aqui pagariam para ir assistir uma final de um campeonato transmitido por videogame, um campeonato de videogame transmitido? Então você vai para um estádio para assistir a transmissão de uma final de campeonato de videogame. Quantos pagariam para isso? Deixa eu ver. Tem um adolescente aqui que pagaria, quem mais? Lá também pagaria, quem mais? Aqui, tem adultos também que pagariam. Quem mais? Eu contei 4, 5 pessoas. Tá, então parece que esse mundo não existe. Porque aqui nesse auditório tem 5 pessoas que iriam. Deixa eu te falar uma coisa. 2016, a final do campeonato de LOL assustou o mundo. Porque teve mais gente na audiência da final do campeonato assistindo do que na final da NBA e do Super Bowl juntos. E
aquele estádio daquele time sem mundial em São Paulo ficou lotado para assistir a final de LOL transmitida. Você que é palmeirense, eu amo você, tá? E sabe o que acontece, gente? Algo que um mundo que a gente nem sabe que existe. Está lotando estádios, tem uma audiência enorme no mundo. A indústria dos games já fatura mais do que a indústria dos filmes de Hollywood. E aí você fala, essa geração está perdida, só quer saber de telas. Deixa eu te falar uma coisa, vamos compreender melhor isso? Telas não são os problemas da nova geração, é o nosso problema. Porque nós não conseguimos ficar na nossa folga sem telas, nós não conseguimos ficar em casa no almoço, ou o tempo que nós estamos com os nossos filhos sem as telas. Às vezes não é tudo que eles querem, é tudo que sobrou para eles. E quando nós vamos avaliar, jogamos a culpa neles. Então assim, tem algo acontecendo, e demonizar a nova geração não é a solução para o nosso problema. Tem algo acontecendo e tem uma missão sobre a igreja, porque o mundo não vai resolver isso não. É a igreja que vai acolher cada geração. Então é tempo de desconstruir uma mentalidade de Jessé. Também Jessé tem excesso de praticidade. Praticidade é bom, resolve problema, mas quando ele bota um para cuidar de ovelhas e joga os outros na mesa, ele tira algo importante que não pode ser tirado da sua decisão. Também ele é muito preso às formalidades, talvez um excesso de zelo para um ambiente muito formal, muito adulto, muito maduro, também foi o que levou Jessé a tirar Davi da mesa. Também ele tem uma idolatria da performance e da perfeição. Ele quer um lugar perfeito, ele quer a foto perfeita, ele quer um ambiente sem erros, não tem espaço para tentar algo novo, para aprender. Ele vai então tão fixado nessa imagem perfeita que ele não tem uma decisão diferente. Então essa é a mentalidade de Jessé, que Deus vai desconstruir em nós, em nome de Jesus, que nós vamos permitir que ele desconstrua, e nós estaremos atentos ao que ele está fazendo. Essa igreja, debaixo da visão do pastor Carlito, é uma igreja que ama e alcança e impulsiona a nova geração. Ele já foi criticado por isso, até por colocar pessoas tão novas no púlpito, por colocar pessoas tão novas na liderança, e por sempre estar ligado ao tempo e ter uma liderança que inclui essa nova geração. E essa é uma marca dessa casa. Se nós queremos avançar no reino, estarmos conectados com a visão que Deus nos deu também, nós temos que aprender com a visão de Samuel, com a mentalidade de Samuel. Gente, Samuel ensina demais. Sabe por quê? Porque Samuel é alguém assim, quando você olha para Davi, Davi não coube na cabeça de um rei novo, Saul, mas Davi se encaixou perfeitamente na mentalidade de um profeta velho. Não é questão de idade, é questão de mentalidade. E o que nós aprendemos com ele? Mentalidade de Samuel é uma mentalidade inquieta e inconformada, mesmo com vitórias. Samuel quer repensar o reino, mesmo com vitórias, ele quer ouvir a Deus de novo, mesmo com idade avançada, ele está pronto para se levantar, para correr riscos de novo, para ir até um novo lugar e encontrar um novo rei. Samuel não desiste, Samuel está inquieto, Samuel sabe que pode ser melhor. Sabe, nós estamos vivendo um tempo extraordinário, mas nós sabemos que tem algo melhor ainda para ser vivido. Que tem gente que ainda não foi alcançada, que tem trabalho que ainda não foi feito, e essa é a mentalidade de Samuel. Por isso você chega nessa igreja, toda hora tem coisa nova. Aí você fala, só queria assistir um culto. Aí você chega aqui, você sentou, alguém vai desafiar a fazer alguma coisa. Você vai participar de um novo projeto, é um novo ministério que está sendo lançado, é algo novo que está acontecendo, porque Deus está se movendo. Isso aqui não é um monumento, isso aqui é um movimento do céu. Jesus não morreu para um monumento, mas para uma igreja viva, uma igreja que se move com Ele, uma igreja que vê a ação de Deus e se move nela.
Também Samuel, ele experimenta todas as possibilidades. Ele conversa com cada filho, até encontrar qual é o filho que Deus levantou. Também ele faz as perguntas corretas. Ele pergunta, será que não tem mais um? Não é Deus que errou? Será que não tem mais alguém? Outra coisa, ele discerne os tempos. Ele percebe aonde Deus está na história. Ele ouve a Deus, ele começa a sua jornada ouvindo a Deus, como criança no templo. Ele está velho, ele não está ouvindo a Deus, e assim tem que ser a minha e a sua história. Quem ouve a Deus até o fim, sempre vai ter um coração para a nova geração. A pastora Vivian estava me falando de uma pregação do pastor Chris Valentin, onde ele fala, a geração Z que ouve tanta coisa ruim sobre ela, ele fez uma declaração profética, a geração Z, a geração do zelo pela presença de Deus. Sabe, muitas vezes a gente está falando que a geração Z é a geração que é rebelde, a geração egoísta, a geração das telas, a geração Nutella. Em nome de Jesus, é a geração do zelo da presença de Deus. É a geração que Deus vai escolher, que Deus escolheu para grandes coisas em nosso tempo. Também ele vê o que não é óbvio. Ele vê em alguém que não tinha um momento, uma característica de rei. Ele vê um rei nessa pessoa. Ele acredita em pessoas diferentes e ele coloca diferentes gerações na mesa. Amém? Nós temos que ser assim. Sabe, o mundo, ele precisa de constantes renovações. Quem não percebe isso é quem se acha eterno. Queria colocar uma foto aí na tela do Yamal. Olha essa foto. Ele ganhando um banho de banheira em uma ação do Barcelona, há muitos anos atrás, quando ele era um bebê, uma ação do Unicef, por sorteio, ele ganha um banho do Messi. Messi, com esse cabelo aí, ele ainda era uma promessa do Barcelona. Ele ainda jogava com Ronaldinho Gaúcho. E é interessante que Ronaldinho Gaúcho está quase no fim de carreira, e você tem um Messi surgindo, dando banho nesse garoto. Coloca a próxima foto, por favor. Aí você tem a Euro, que está muito mais interessante de assistir do que a Copa América, inclusive. Aí você tem o Yamal, que é a sensação do time da Espanha. E o Messi, provavelmente, no seu último ano como jogador profissional, finalizando uma era de um grande jogador, um dos maiores da história no futebol. Ou seja, ali eles não tinham noção do que estava acontecendo, mas naquela banheira, que não se tinha, talvez, nenhuma percepção, que menino é esse, que nome que ele tem, por que ele está aí? Os olhos todos eram para o Messi. Hoje os olhos se voltam para aquele bebê, que estava naquela banheira. Por quê? Porque ninguém é eterno. E não se sabe o que uma nova geração vai fazer. Alguém que estava dentro de um projeto social, alguém que foi acolhido por um programa do governo, um programa do Barcelona, hoje é uma das maiores promessas do futebol mundial. Em nome de Jesus, essa história de encontrar os novos extraordinários, de investir neles e de formá-los dentro do plano que Deus tem, é uma história que vai se repetir vez após vez nesse lugar. Esse tem que ser o nosso coração e esse tem que ser o nosso chamado. Vamos falar um pouquinho mais sobre a mentalidade de futuro, tá? Nessa mentalidade de futuro que nós já vemos em Samuel, há milhares de anos atrás, nós aprendemos o quê? Que experimentar é o novo planejar. 1 Samuel 16:10, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Ou seja, Samuel conversa com cada um, Samuel olha no olho de cada um, Samuel experimenta ouvir a Deus com cada um. São 7, não são 2 ou 3, são 7. Ele está procurando, ele está perseguindo o coração de Deus, perseguindo pessoas novas, experimentando. Eu posso dizer que talvez Samuel ele correu o risco de errar 7 vezes. Ele foi até lá, ele estava pronto para ungir, e ele errou 7 vezes. Eu quero dizer algo a você, uma igreja que alcança a nova geração, que está navegando nesse tempo de inteligência artificial, de games, dessa loucura que a gente tem com relação à ideologia de gênero, com relação a todos os desafios ideológicos, militância política, tudo que a gente vive no nosso tempo, nós vamos e precisamos experimentar coisas novas.
E nós precisamos perseguir o coração dessa nova geração com novas ferramentas, mas com o mesmo evangelho. Mas deixa eu te dizer algo, nós não vamos acertar sempre. Deus não quer perfeição de ninguém. Deus quer que a gente siga a sua voz. Deus quer que a gente experimente andar com Ele e encontre o caminho correto com Ele. Ele não deu um mapa para dizer tudo que tem que acontecer, para a gente não errar nenhuma curvinha no caminho. Ele é o caminho e a gente vai olhar para Ele o tempo todo. E a gente vai andar em lugares novos, a gente vai experimentar coisas novas. E se a gente correr o risco de errar, Ele vai nos conduzir à resposta certa. Nós temos que experimentar. Amém? Aleluia! Nós precisamos experimentar, caminhar em lugares novos. Qualquer pessoa que entende de inovação sabe que em lugares onde não se pode cometer erros nenhum. Sabe o que acontece? Não tem criatividade, não tem inovação, não tem coisas novas. E esse lugar não é essa igreja. Tá? Então, nós precisamos experimentar, talvez você mesmo, a sua própria vida. Tem coisas que você não começa, que você quer começar perfeito. Você quer começar no lugar ideal. Você quer começar com as condições ideais. Você pode melhorar uma coisa que já começou, mas você não pode melhorar uma coisa que não existe. Então comece, melhore, caminhe com Deus e você vai encontrar a direção certa. Você vai encontrar o que Deus tem para você. Deus não está na paralisia. Deus quer se levantar aonde você está, experimentando o novo com Ele. Segundo, a mente criativa está sempre inquieta. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? É interessante assim, Deus fala para Samuel: vai até a casa de Jessé, eu vou ungir um dos filhos dele como rei. Agora, ele vai lá e conversa com todo mundo. Dentro de um ambiente ali, visível, natural, todos os filhos estavam lá. Tem uma das teorias que se fala que provavelmente pode ser que Davi fosse um filho bastardo, fosse um filho fora de uma relação legal de Jessé. Salmo 51, tem pessoas que vão pegar e vão dizer que Davi confessa diante de Deus que ele fez os mesmos pecados, ele cometeu os mesmos pecados da sua família. Também nós não temos 100% de certeza disso, mas Davi não está ali na mesa, ele não é alguém escolhido para aquele encontro. Deus manda Samuel até lá, Samuel conversa com todo mundo e não acha. E Samuel não leva o seu coração para um caminho em que pergunta: acho que Deus errou. Será que Deus errou? Será que Deus me mandou para o lugar errado? Será que eu estou no lugar errado? Ele faz a pergunta certa: estes são todos os seus filhos? A questão não é que Deus errou, é que alguma coisa que a gente fez pode não estar certa. A questão não é que Deus errou, é que nós talvez insistimos em determinados caminhos, não pensamos em alguma coisa que Deus quer nos levar até lá, mas a gente não chegou e a gente vai procurar até encontrar com Ele. Às vezes Deus te colocou no lugar, te levou a empreender, te levou a fazer coisas novas, e você está se perguntando onde Deus está, o que Ele está fazendo. Talvez nós temos que perguntar: o que eu fiz de errado? O que eu posso fazer diferente? O que eu preciso mudar? Aonde está o que eu ainda não encontrei? Então a mente criativa, essa mente que cria futuro com Deus, é uma mente inquieta, fazendo as perguntas certas. Também nós vemos aqui uma marca importante: o futuro tem marcas no coração das pessoas. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o Senhor vê o coração. Amém? Ou seja, para ver o futuro, a gente vai ter que ver o coração das pessoas. Para ver a melhor solução, a gente vai ter que entender o que dói no coração das pessoas, a visão que as pessoas têm. Sabe, algo que eu louvo muito a Deus por essa casa. Eu estava ainda no primeiro ano de liderança de ministério com jovens, e eu estava em mesas de decisões importantes dessa igreja. Estava na mesa com o pastor Fabiano, estava na mesa com o pastor Carlito, e a geração nova era vista como uma geração importante nessa casa. E ali, então, o meu coração poderia ser lido junto com essa nova geração.
Quando nós ouvimos essa nova geração, entendemos as dores, vemos o potencial, a gente se assusta com tanta coisa boa que sai também, tá? Eles têm criatividade para fazer o que não presta, é verdade. A gente se assusta também, é ou não é? Mas quando você tem essa nova geração falando sobre soluções para o futuro e colocando o coração, e a gente começa a entender, a gente se assusta também positivamente. Eu fiz uma aula de college, quando eu perguntei aos alunos o que nós podemos fazer para ser parte do que Deus está fazendo no futuro. E eles trouxeram várias ideias, muitas ideias boas. Entre elas tinha soluções de tecnologia, tinha soluções, por exemplo, para incluir mais pessoas com necessidades especiais no ministério. E uma adolescente, ela trouxe, a Yasmin, ela trouxe um jogo, onde ela fala assim, esse é um jogo com perguntas para que a gente ajude um adolescente a se abrir no relacionamento de discipulado. Ao invés dela falar, essa geração não se abre, é superficial, ela cria uma solução para que eles se abram numa conversa. E nós estamos vivendo um tempo novo também na nossa juventude. Eu lidero a juventude já há quase 18 anos. E ao mesmo tempo Deus tem trazido novos líderes para essa casa. Me lembro quando o Alan veio e ele trouxe uma ideia, vamos fazer o Bible Sprint. Eu falei, que é isso? Ele falou, não, tem uma ideia lá do Google, do Sprint, de design, que eles fazem algo rápido, algo onde tem algo muito bem definido, e eu quero trazer isso para a leitura bíblica, porque muitas vezes eles não vão participar de um curso muito longo, e isso vai ser, enfim, eu dei crédito para ele. Eu fiquei assustado quando eu entrei num Zoom, terça-feira, às 10 da noite, e tinha cerca de 200 jovens às 10 da noite participando de uma aula de Bíblia por Zoom. Porque alguém fez de um jeito diferente. Tinha algumas fotos aí dessas ideias. Também nós estamos vivendo um tempo novo no Volts. Nós passamos por tempos muito difíceis. E nós estamos vendo o Elton e a Raquel criaram um novo nome junto com a equipe. E hoje nós temos cerca de 1.000 a 1.500 adolescentes reunidos toda semana nessa casa para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! E assim nós temos vivido tempos de renovação, de esperança, de transformação. E Deus tem levantado os Davis nessa casa. Aleluia! Eles terão lugar na mesa. O seu filho que está fora da igreja vai voltar para Jesus. Em nome de Jesus, se tem alguém viciado nas drogas, perdido na depressão, alguém que ainda não foi alcançado, o evangelho vai chegar lá para a glória de Deus. Creia nisso e invista em projetos como esse. Também o líder do futuro, ele gera confiança e pertencimento. 1 Samuel 16:12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Quem está escrevendo? Samuel. Olha o que Samuel escreve. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Aleluia. Sabe, às vezes a gente acha que o futuro é só a gente trazer tecnologia, imagens de última geração. Mas aqui tem uma chave que Samuel nos traz. Uma das chaves para o futuro é confiança e pertencimento. Ele olha para o rejeitado da mesa, ele olha para o complicado da casa, ele olha para o menos provável entre os seus irmãos, e ele fala, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Talvez não tinha muita coisa para falar, então ele é bonito. Belos olhos, boa aparência. Ele traz esse menino com uma boa afirmação, com elogio. E a Bíblia fala que Samuel o unge, até aí podia ser só uma loucura de Samuel. Mas depois que ele unge, o Espírito de Deus começa a vir sobre Davi, e vem o selo da promessa de Deus. Essa decisão foi correta, eu estou com esse menino que você ungiu. Em nome de Jesus nós vamos ver o que o mundo só viu problema, o que o mundo só viu coisa complicada, o que o mundo só falou coisa ruim, e a gente vai ser um Samuel que vai dizer, alguém que é belo, alguém que tem belos olhos, alguém que tem uma boa aparência. Nós vamos falar o que Joquebede falou para Moisés, que estava condenado à morte pelo tempo que Faraó estava matando as crianças no Egito. E a Bíblia fala lá na pregação de Estevão, quando Joquebede olha para ele, ela percebe que ele era formoso aos olhos do Senhor.
e decide protegê-lo. João fala: jovens, vocês são fortes, o poder de Deus está em vocês, a palavra de Deus em vocês permanece, e vocês já venceram o maligno. Tem mais profeta para profetizar na nova geração aqui? Tem alguém para dizer que eles são extraordinários? Olhe para o seu filho que ainda não voltou e o veja rendido aos pés de Jesus. Passe nos lugares dessa cidade onde tem jovens se perdendo e veja, esse rolê vai virar vigília um dia em nome de Jesus. Sabe, nós temos que ter os olhos de João, os olhos de Joquebede, os olhos de Samuel. Que Deus nos dê esses olhos sobre a nova geração. Porque tem gente para falar, tem muito sociólogo, perdão. Tem muito sociólogo, tem muito jornalista, tem muito comentarista da história, apenas fazendo uma análise fria do que está acontecendo. Mas essa casa é uma casa de profetas. Essa casa é uma casa de quem olha e acredita na nova geração. Também discernimento. É mais que diferencial, é sobrevivência. É uma das marcas de Samuel. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. 1 Samuel 16:12. Ou seja, quando nós vemos aqui o desfecho final, nós podemos ser atualizados como for. Nós podemos discernir como for os tempos em que a gente vive. Nós podemos fazer o esforço que for e nos preparar, fazer curso, ler livros, aprender com outras pessoas, visitar lugares. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nada feito. Porque quem ouve a voz de Deus nunca fica no passado. Quem ouve a voz de Deus está sempre se movendo para o futuro que Deus tem para ele. E nós vemos aqui que no final das contas, a genialidade de Samuel não vinha das suas ideias diferentes, mas vinha de ouvir a voz de Deus. Que assim seja nessa casa, que assim seja nas nossas vidas também. E por último nós vamos ver o que, gente? Nós vemos que Samuel tem que vencer 3 coisas. Que em nome de Jesus você está vencendo ou vai vencer na sua vida. Tá? Medo paralisador, comodismo emocional. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? 1 Samuel 16:1. Eu disse aqui, não é tristeza. Você já assistiu lá, né? O Divertidamente, a tristeza é importante, né? A gente pregando hoje em dia, a gente cita Divertidamente, The Chosen, essas coisas todas, né? Então você sabe que a tristeza é importante. Agora a questão é que Deus fala: até quando? E por causa de Saul? Às vezes tem gente que está presa a um passado que não volta mais. Às vezes tem gente que passou por uma dor legítima, mas está presa nela há muito tempo. E isso nos tira do futuro. Então Samuel, ele tem que sair desse lugar. E Deus está te tirando desse lugar hoje também. É tempo de sair de um luto que já durou muito tempo. É tempo de sair de uma tristeza, de uma angústia, de uma ferida, de uma igreja que você serviu, que você se dedicou e que você se lascou, sabe? E você agora vive preso nesse momento. Em nome de Jesus, saia desse lugar. É tempo de vir para o que Deus está fazendo. Deus está fazendo muita coisa aqui, para você ficar perdendo tempo com esse ressentimento. É tempo de vir para o que Deus está fazendo. E também medo paralisador. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Olha o medo, aí Deus fala que você vai sacrificar um novilho. Então, você tem aqui alguém que recebe meios do céu para vencer os medos da terra. Saul era alguém que poderia matá-lo mesmo. Saul persegue Davi para matá-lo. Mas isso não paralisa Samuel. Em nome de Jesus, as perseguições, os problemas, os riscos desse mundo não vão parar você, vão tirar você do projeto de Deus. Não vão paralisar a sua vida longe de Deus. Você vai continuar se movendo. E por último, Samuel tem que vencer a idolatria da perfeição, porque ele foi tentado a ungir um igual Saul, da mesma aparência, da mesma altura, e Deus leva ele para outro lugar. 1 Samuel 16:5, o Senhor contudo diz a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Às vezes nós somos preconceituosos ao novo tipo de pessoa que Deus usa, ao novo tipo de ministério que Deus usa, ao novo tipo de ferramenta que Deus usa, ao novo tipo de forma que Deus se move. Nós vamos ter um coração livre para conhecer a Deus e experimentá-lo do jeito que Ele quer no tempo que a gente vive. O do passado foi um rei que o maior
entre o povo batia nos ombros. Mas no novo tempo, Deus escolheu um adolescente desacreditado. E a gente não vai ficar preso no passado. A gente vai olhar para o futuro que Deus tem para nós. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.